Oi, tudo bem? Bom, a gente vai trazer nossa primeira aulinha no nosso vídeo 1. O nosso conteúdo escolhido foi Momento de Inércia. Mas antes de começar o conteúdo, eu vou apresentar a gente. Sou a Giovana Letícia e junto com a Maria Clara Teixeira e a Ana Beatriz Leles, somos graduandas de Física. Estamos cursando Mecânica com a professora Vanessa. É isso. A partir de agora, começa a nossa aulinha e eu vou passar a palavra para Ana Beatriz, que vai falar um pouco da história. Oi! Você já parou para pensar o porquê que as pessoas que se equilibram em corda abrem os braços? Ou por que a velocidade de uma pirueta muda com a posição de uma bailarina? Bom, tudo isso está relacionado ao momento de inércia. E tudo bem se você nunca pensou sobre isso até agora, porque vamos lhe explicar exatamente cada detalhezinho sobre como isso funciona. Mas primeiro, começarei do início e vou lhe apresentar alguns conceitos que talvez você não saiba ou não se lembre, para que você possa entender como o momento de inércia funciona mesmo. Tudo começa em 5 de julho de 1687, quando um cara chamado Isaac Newton publicou seu grande livro, de 3 volumes, o Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, mais conhecido hoje em dia como o Princípio. Você pode ter ouvido falar alguma vez na sua vida sobre o Princípio. E lá, ele cria as grandes 3 leis que regem a natureza. A princípio, Newton criou suas leis para falar dos corpos celestes, do espaço, dos megacorpos, como os planetas e estrelas. Mas ao longo dos anos, foi se adaptando suas leis para que se pudesse valer aqui na Terra também. Sendo elas a primeira lei, você pode conhecê-la como a lei da inércia, que diz que um corpo que está em movimento, em seu estado natural, sempre vai estar em movimento, e um corpo que está em repouso permanecerá em repouso diante do seu estado natural. E de fato é isso mesmo, mas quando estamos falando do espaço, se estivéssemos falando do espaço, um corpo que está em repouso permanecerá em repouso. E se não tivermos agentes, forças atuantes ali que possa interagir com esse corpo, ele vai continuar no repouso. Assim como se ele estiver em movimento, se não tivermos interações com o corpo novamente, ele vai continuar em movimento. Porém, isso não se aplica dessa forma, nessa maneira aqui na Terra. Por isso que dizemos que existe a lei dos referenciais inerciais. E a primeira lei de Newton seria a lei dos referenciais inerciais, que diz que um referencial inercial é propriamente não acelerado. Isso quer dizer que existem referenciais propriamente não acelerados. Bom, não confunda referencial com sistema de coordenadas, porque assim, o referencial ele é um ponto no espaço por qual eu vejo o meu acontecimento, o meu fenômeno, enquanto o sistema de coordenadas é o mecanismo que eu uso para localizar o meu ponto, ou descrever ele de forma algébrica. Por exemplo, imagina que você está numa corrida de Fórmula 1, normal, e aí você olha para o céu e você avista um avião lá de longe. E cara, você sabe que esse avião ele está a tantos e tantos e tantos, não sei quantas, número de velocidade, assim, milhares. E ele tá com uma velocidade super alta. Só que você não consegue ver ele andando direito. É como se ele tivesse, entre aspas, parado. Mas ao mesmo tempo, do nada, vem o carro lá, o seu número 51, e ele passa zoom, super rápido, tão rápido, tipo, a 250 km por hora, por exemplo. E ele passa tão rápido que você não consegue ver. Mas calma, vamos analisar. Cara, o avião tá muito, muito mais rápido que esse carro. Mas eu tô vendo ele parado praticamente. Enquanto isso, o carro que passou aqui do meu lado, nossa, eu quase não consegui ver. Isso é um exemplo de referencial inercial. Ou seja, quanto mais longe eu tô do meu ponto, por mais que ele seja acelerado, ele vai parecer que está parado.
Esse é o conceito de referencial inercial. Então, quando eu olho para o avião, eu sei que ele está em movimento, mas eu vejo ele parado por conta da distância que estamos. E isso é a mesma coisa que acontece com as estrelas, por exemplo, sabe? Quando a gente olha para o céu, a gente acha que elas estão paradas, mas não estão paradas. E isso é um exemplo de referencial inercial. Bom, já a segunda lei de Newton, ela diz que F é igual a ma. Você pode ter conhecido ela assim, não? F igual a ma. A força é igual a massa vezes a aceleração. E isso funciona para a maior parte dos corpos em repouso, que não giram, como os exemplos de plano inclinado, que eu sei que muitos já fizeram na escola. Mas o Newton, ele começa a definição de força de uma outra forma. Ele define primeiro o momento. E o momento é a quantidade de movimento que um corpo realiza. E assim surge o momento linear, né? Bom, só que o momento linear, ele é caracterizado pela letra P, como vocês podem ver. É um vetor, né? E uma curiosidade. Bom, naquela época de Newton não sabia nem o que era um vetor, né? O vetor, ele surgiu bem depois, né? Épocas depois de Newton. Bom, representado pela letra P, o momento linear é a massa vezes a velocidade. E como já sabemos, se derivarmos a velocidade, obtemos a aceleração. E correlacionando aquela famosa F igual a ma, temos que a força, na verdade, a derivada do momento linear, né? Pode ser escrito, né, por notação aí, para quem gosta de notação, dp de dt, por exemplo. O momento linear, ele é fundamental, tá, gente, para a explicação do momento angular e, por consequência, o momento de inércia. E por último, mas não menos importante, temos a terceira lei de Newton, que diz que a força que um corpo A aplica em um corpo B é igual a menos a força do corpo B que aplica em A. Ou seja, você pode ter ouvido falar dela como a força de ação e reação, por exemplo. Bom, todas essas leis são aplicadas para um plano em que os corpos ainda não giram. Porém, coexistimos em um universo em que todos os corpos conseguem girar. E para isso, temos o nosso grande momento angular. E analogamente, o momento angular é a quantidade de movimento de um corpo acelerado, porém agora na forma de giro, ou seja, girando ou rolando, né? E para isso, eu vou apresentar para vocês alguns conceitos algébricos que vocês podem ver no curso de mecânica, né, cinemática e dinâmica de 2D, 3D, que é, no caso, velocidade linear, né? E correlacionando a velocidade angular, temos que V é igual a ômega R. E A de aceleração é igual a alfa R, né? E assim, analogamente, assim como fazemos para achar, por exemplo, a velocidade, a gente deriva a posição, e para achar a aceleração, a gente deriva a velocidade. E assim, quando estamos falando da parte rotacional, né, de rotações, utilizamos as mesmas funções que antes usávamos para a cinemática e a dinâmica linear, e, analogamente, conseguimos escrevê-las mudando apenas o V por ômega, que seria a nossa velocidade angular, e o alfa por A, que é a nossa querida aceleração angular também. E não podemos esquecer que o momento angular, ele é muito importante para essa parte, para a gente entender de fato como funciona, né, as rotações e tudo mais. Mas também, para poder entender isso, precisamos definir ou apresentar para vocês o torque. O torque, ele é análogo à força, né, na cinemática rotacional, e por definição escalar, o torque é igual a I ômega. E tá aqui, esse Izinho é o nosso querido momento de inércia. E ele é caracterizado pela letra I, como podemos ver, e tem dimensão M,
L ao quadrado, onde esse M é de massa e esse L é de deslocamento. Esse I ele é o análogo da massa, ou seja, a massa inicial. E ele está presente no torque e no momento angular, que por definição escalar é L igual a I alfa. Se você parar para pensar e tentar relacionar, você vai ver que um é análogo do outro e é muito simples de lembrar. E a definição conceitual e algébrica do momento de inércia, com alguns exemplos, serão discutidas nesses próximos tópicos. Oi, eu vou falar agora um pouco sobre a definição conceitual do momento de inércia. Bom, o momento de inércia, ele é uma propriedade física atribuída à resistência de um objeto com relação à sua aceleração angular. Isso quer dizer que quanto maior for o momento de inércia, mais difícil vai ser acelerar a rotação. Enquanto menor for o momento de inércia, mais fácil vai ser acelerar aquela rotação. Essa ideia é relacionada diretamente à segunda lei de Newton, análoga ao movimento circular, onde a gente define alfa como aceleração angular, que relaciona com o torque. E que a gente tem a relação que o alfa é o torque resultante dividido pelo momento de inércia. Bom, dessa relação a gente consegue tirar que quanto maior for o momento de inércia, menor será o alfa, ou seja, quanto maior for a resistência, menor será a aceleração angular. Um princípio para analisar o momento de inércia vai ser definir um ponto material. O que seria um ponto material? Vai ser um ponto onde se concentra toda a massa que está constantemente à mesma distância do centro do movimento circular. Essa distância vai ser determinada por R e é perceptível no exemplo 1. Tá, o primeiro exemplo que a gente traz, a gente considera uma esfera maciça presa a um fio de massa desprezível que está rotacionando a um raio constante. Isso quer dizer que a bola vai estar sempre à mesma distância do centro do movimento, essa distância R. A gente já entende que o momento de inércia é determinado pela massa por R ao quadrado, ou seja, essa distância em que a esfera está do centro ao quadrado. Então, a gente já entende que, num caso como este, o momento de inércia vai ser definido por mr ao quadrado. Mas e se o problema for outro? E se a gente não tiver só uma esfera maciça? A gente sabe que a rotação vai muito além dessa ideia de uma esfera maciça sobre um fio de massa desprezível. E se a gente tiver 3 esferas? E se essas 3 esferas estiverem todas localizadas a distâncias diferentes e não na mesma distância? Como seria esse momento de inércia? Ele seria mr ao quadrado? Bom, vamos entender. A gente trouxe aqui um exemplo onde a gente tem 3 esferas maciças presas também a um fio de massa desprezível, mas cada uma está a uma distância diferente, mesmo que rotacionando constantemente. Elas estão a distâncias diferentes, raios diferentes. Bom, o momento de inércia nesse sistema, ele vai ser o somatório dos momentos de inércia separados. O que isso quer dizer? Que a gente vai considerar o momento de inércia da primeira esfera de massa 1, a segunda esfera de massa 2 e a terceira esfera de massa 3, todas representadas e calculadas pelo princípio de mr ao quadrado. Quanto mais esferas tiver num sistema como esse, maior será o somatório, mais componentes terá o somatório. Assim, a gente vai ter o momento de inércia como MIA ao quadrado, M2A mais B ao quadrado, mais M3A mais B mais C ao quadrado. E entende-se que quanto maior for a massa envolvida nesse sistema, mais difícil vai ser colocar ela em rotação. Então, quanto mais esferas tiverem no sistema, mais difícil vai ser realizar essa rotação. Então, o momento de inércia vai ser cada vez maior. E caso eu deseje facilitar essa rotação, ou seja, diminuir o meu momento de inércia. Nesse caso, eu posso colocar todas as massas centralizadas, ou seja, todas mais próximas do eixo de rotação. Assim, quando ele rotacionar, vai ser mais fácil. Um exemplo incrível desse fenômeno é o taco de beisebol. A gente sabe que o taco de beisebol tem um lado dele que é mais grosso. Mas se a gente rotaciona ele no sentido contrário, normalmente a gente segura ele pelo sentido fino e rotaciona ele. Mas a gente faz isso ao contrário, ele vai rotacionar com mais facilidade e vai pegar maior aceleração. Isso acontece porque a massa vai estar toda centrada
ali no eixo de rotação. Outra maneira de reduzir o momento de inércia seria reduzir as massas envolvidas. Seria diminuir as massas de M1, M2 ou M3. Agora a gente vai imaginar um sistema onde a gente não tem pontos materiais. Como a gente vai calcular esse momento de inércia? Bom, a gente tem uma haste presa a uma extremidade que vai rotacionar, descrevendo um movimento circular. A gente pode pensar, vou usar a fórmula tradicional, que o momento de inércia é mr². Mas o ponto mais externo da haste vai ser o único que se aplica a essa fórmula, por ele ser o único que está girando a uma distância r determinada do centro, que é esse raio que a gente determinou anteriormente, essa distância. Nessa situação, a gente vai considerar infinitos pontos materiais, cada um com uma distância do centro nessa haste. Aí aqui a gente pode pegar um ponto que ele esteja centrado. Esse ponto vai ser o centro de massa e ele vai estar no meio dessa haste de comprimento L. Isso vai facilitar o nosso cálculo, já que a gente sabe que a massa está distribuída por toda a haste e não em um só ponto, que seria o ponto material. Agora, avaliando nesse centro de massa, o momento de inércia da haste ele tem que ser maior que, menor que ou de fato igual a ml², sabendo que L é a distância ao centro, a gente já tinha determinado isso. Essa haste tem tamanho L, então a distância até o centro, o R, seria igual a L. O fato é que o momento de inércia ele tem que ser menor que ml². Isso porque ml² é o momento de inércia se toda a massa da haste estivesse centrada no extremo externo da circunferência. E não é isso que está acontecendo. Os outros pontos da haste estão mais próximos do centro. Eles têm uma distância menor até o centro. Então, cada pontinho que está ali, ele vai ter uma distância menor e, portanto, o momento de inércia é menor. Ok, agora a gente entende que ele é menor, mas quanto menor ele tem que ser? A gente vai entender isso calculando com base na integral. A gente fazendo um cálculo pela integral, a gente vai chegar a 1/3 do ml². Então, ele vai ser 1/3 menor. Esse é o momento de inércia na barra sendo homogênea, presa a uma extremidade, escrevendo um movimento circular. A gente sabe que nem todas as rotações são assim e são tão fáceis de calcular. Por exemplo, e se essa rotação fosse deslocada para o centro da barra, ou seja, o eixo de rotação, ao invés de estar em uma das extremidades, ele estaria exatamente no centro da barra, exatamente onde passa o centro de massa, e ia rotacionar ali. Como esse momento de inércia se comportaria? Ele seria igual ao que a gente calculou com ela numa das extremidades? Ele seria menor que isso? Maior que isso? Bom, a gente vai entender agora. O fato é que o momento de inércia vai ficar menor, porque todos os valores de R atribuídos nessa distância estão ficando menores. E eles vão ser sempre menores do que L dividido por 2. Então, o momento de inércia nessa circunstância vai ser sempre menor que 1/3 do ml². Nesse caso, em específico, a gente considerando o eixo de rotação sobre o centro de massa, e calculando usando a integral, a gente vai ter 1/12 do ml². E esse vai ser o momento de inércia em que uma barra, onde o eixo de rotação passa no centro de massa dela. Agora a gente traz um problema de um cilindro. Como a gente calcula o momento de inércia de um cilindro? A gente vai considerar um cilindro maciço, uniforme, de massa M, cujo raio da base é R. E que ele gira em torno do seu próprio centro. Qual é o momento de inércia numa situação dessa? De novo, a gente espera que esse momento de inércia seja menor do que mr². Porque a massa não está centrada ali, ela está distribuída sobre todo o cilindro. Então, a gente não pode considerar que seja maior que isso. E, de novo, se você usa o cálculo integral, a gente vai deduzir que esse momento de inércia vale meio mr². Isso repetindo, vale para o cilindro que está rotacionando em torno do seu próprio centro de base. Ou seja, se ele estiver rotacionando sobre uma das extremidades do cilindro, esse cálculo já não vai ser o mesmo. Agora vamos ver alguns exemplos de questões resolvidas que dá para perceber isso na prática, inclusive do cilindro, pela Clara. Oi, eu sou a Clara. E agora que já vimos a história e o conceito do momento de inércia, vamos mostrar como esse conteúdo é apresentado em questões. Na questão 1, vamos discutir sobre o momento de inércia do cilindro maciço, isto é,
com um eixo passando pelo centro do cilindro. Bom, para acharmos o momento de inércia do cilindro, basta pensar que ele é composto por vários discos. Logo, seu momento de inércia é o mesmo do disco. Calculando o do disco, temos que a sua inércia rotacional é igual à distribuição contínua de massa, sendo essa a integral definida, indo de 0 a r, de r ao quadrado vezes dm, com r representando a distância da massa ao eixo de rotação. Para encontrar o resultado, devemos realizar uma manipulação algébrica com o dm, visto que ρ é constante e igual a dm sobre dx, com dx podendo ser um volume, área ou comprimento. Neste caso, vamos ter dx como uma área, pois ao abrir o disco como uma fita, temos que a área é a base vezes a altura, e, portanto, o comprimento do círculo vezes dr, dado que a incógnita a ser integrada é o r. A partir disso, substituímos o dm por ρdA vezes dA, passando para fora da integral as constantes e ρ e 2π, para integrar normalmente. Uma observação necessária é que é melhor substituir o valor de ρ no final, para não bagunçar os demais cálculos, já que ρ é dado por massa sobre volume, massa sobre a área ou massa sobre o comprimento. Por fim, sabendo que ρ vai ser dm sobre dA e que a área de um círculo é πr ao quadrado, temos ρ como massa sobre πr ao quadrado, também se substituindo no valor encontrado. E após simplificar o resultado, encontramos que o momento de inércia do cilindro é o mesmo do disco, igual a mr ao quadrado sobre 2. Na questão 2, veremos o momento de inércia de um corpo girando, como mostrado no vídeo. Você sabe dizer por que a velocidade angular dela é maior quando está com os braços juntos ao corpo do que quando ela está com os braços abertos? Calma, eu vou te explicar. Sabemos que o momento de inércia dado de forma discreta é o somatório de m vezes r ao quadrado. Então, se aumentarmos a distância da massa ao eixo de rotação, ou seja, o valor de r, o momento de inércia aumenta cada vez mais, diminuindo a velocidade angular, que está ligada ao eixo de rotação e, consequentemente, à velocidade do corpo, fazendo-o diminuir ou parar o movimento. Por outro lado, quanto menor a distância da massa ao eixo de rotação, menor será o momento de inércia, pois o somatório estará se aproximando de zero, aumentando a velocidade angular e, consequentemente, a velocidade do corpo. Dito isso, percebemos que o momento de inércia é proporcional e análogo à massa, dependendo principalmente do eixo e da distribuição da massa. Podemos ver que esse exemplo foi também sobre a conservação da velocidade angular, pois analisando o torque, o momento de inércia inicial é igual ao momento de inércia final, enquanto a aceleração angular final é maior que a aceleração inicial. Por isso, a velocidade angular é maior enquanto ela gira com os halteres junto ao corpo, do que com os braços abertos. Bom, tiramos disso que o momento de inércia é uma propriedade fundamental, que consiste na resistência na rotação. Ele é crucial no bom entendimento do curso de mecânica e fundamental na resolução de questões. Com isso, a gente encerra a nossa aulinha. Eu queria agradecer a atenção de todos que estão assistindo.
professora, pela oportunidade. Estamos abertas a dúvidas, tanto em sala de aula, no final das aulas, como no e-mail que eu vou deixar disponível aqui, tá? É isso, muito obrigada e beijo!